Continuamos para gravar. Capítulo 3, página 24. Então, conta-se que o rei Frederico o Grande certa vez pediu a seu pastor luterano que lhe fornecesse uma prova visível da existência de Deus. O pastor respondeu com apenas duas palavras: os judeus. Qual é a prova que Deus existe? Os judeus. Está rindo do que, Javi? Boa. É? Já gostei. Opa, já gostou? Já tinha que ter um pastor luterano para dizer isso. Entendi. Chama ele aqui do almoço. Está vendo como que é esse mundo, não? O rabino não convida para almoçar, o pastor ele convida. Enfim, vamos lá. Para os judeus, a questão da existência de Deus não é mero exercício filosófico. Ela está associada à nossa própria história. Nós assistimos à ascensão dos babilônios, dos persas, dos fenícios, dos hititas, dos filisteus, dos gregos, dos romanos, todas as grandes nações da era pagã, e também testemunhamos sua queda. Todas essas grandes civilizações nasceram, atingiram a maturidade e morreram. Este é o padrão da história. Todas as grandes civilizações da antiguidade desapareceram. Inclusive, os italianos de hoje não tem nada a ver com o Império Romano. Os gregos de hoje não tem nada a ver sequer com Sócrates, com Aristóteles, Platão, etc. Não é a mesma o grego, nem sequer os chineses, nem falar dos mongoles, etc. Outros tantos impérios que aqui sequer foram mencionados. Ou Constantinopla, grande império, etc. Há apenas uma exceção. E nós ainda estamos lendo e escrevendo livros. De fato, certo? Não é somente o fato que somos o povo do livro, já ainda estamos fazendo história, essa é a questão. Eles já eram história. Nós estamos fazendo história. Então, temos uma longa história de sobrevivência miraculosa e crescimento contínuo. Isso é uma coisa bonita também. A Israel constantemente ele vai se reinventando, mas num bom sentido. Existem, e nós vemos, linhas de reinvenção, entre aspas, que se consideram inovadores. Eles não chegam a passar 2 gerações, lamentavelmente, e terminam assimilando-se e perdendo por aí. Nós falamos no Shabbat, o exemplo do fruto da árvore, que é a melhor prova, que é o único jeito como um fruto se subsiste, unicamente e válido, quando está ligado na sua fonte, a mitzvah lhe vale e se permanece. Cada Yodi, quando está ligado na sua fonte. Quando ele se desvincula da sua fonte, ele até perde sua identidade. A famosa história de Rabi Akiva, com papos, certo? Tinha como chama, um romano, na época do Império Romano, que era proibido estudar a Torá, ele sempre questionava Rabi Akiva, para que se dedica a estudo da Torá? E Rabi Akiva respondeu, imagina, se nós somos como os peixes, se quando estamos no seu habitat normal, que é a Torá, já estamos com medo, imagina quando saímos do nosso habitat. E, na verdade, isso é uma questão real que a gente muitas vezes não percebe. Então, o Papo não entendeu e o Rabi Akiva explicou para ele o exemplo famoso do peixe e dos pescadores. Diz que os peixes crescem onde? Onde vivem? Na água, no seu habitat normal. E lá eles se sentem à vontade, mas eles têm medo dos pescadores, que ele vem com suas redes, suas varas, etc., e estão lá para pescar. E os peixes ficam com medo. De repente, vem aqui e fala para os peixes, não se preocupa, vem morar aqui na terra que vai ficar tudo de boa. Certo? Então, na realidade, o que acontece? O peixe responde, peraí, na verdade quem perguntou foi a raposa, que é mais esperto. Disse, você é o esperto dos animais? Se aqui, que é o nosso habitat normal, nós estamos com medo da nossa subsistência, sair do habitat nosso vai ser pior ainda. E isso que acontece com a Israel. O nosso habitat normal, qual que é? A nossa Sagrada Torá. Se a gente se afasta da Torá, o que vai ser de nós? Aí sim se assimila de vez e perde identidade, mas 1 ou 2 gerações e acabou. Deus nos livre. Então, na prática, o que diz aqui, na prática, inclusive, quando estamos afirmados e ligados
como a gente diz, para a verdadeira, para o judaísmo em si, não para procurarmos jeitinhos para adaptar o judaísmo. E isso é uma coisa importante levar em consideração. Todo o judaísmo vem da onde? Não estou acordando ninguém, estou dormindo bem, Baruch Hashem. Da Torá. E a Torá vem da onde? De Hashem no Monte Sinai. Certo? A Torá vem de Hashem, então a Torá é eterna, se aplica em todo momento e em todo lugar. Não é que a Torá precisa ser adaptada, atualizada, renovada e redigida ou qualquer coisa semelhante. Não. A Torá que nós temos, não é que preciso adaptar a Torá. Eu preciso me adaptar à Torá. Eu preciso saber conviver no mundo de hoje e não permitir que o mundo de hoje me corrompa os valores que eu tenho. Ah, não, porque hoje tem micro-ondas, significa que tenho que usar no Shabbat. Ou porque eu tenho carro, significa que tenho que usar no Shabbat. Lamentavelmente, para muitas pessoas, para que foi feito o Shabbat? Para descansar. Não, para lavar o carro. Lamentavelmente. Mas é como chama? Um erro de concepção, um erro de conceito. Sem deixar de se atualizar, como a gente está fazendo aqui pelo Zoom também. Exato. Por exemplo, poder transmitir um shiur pelo Zoom. Utilizar a tecnologia, ao contrário, em favor da Torá, a serviço da Torá. Ao contrário, hoje em dia, se você quiser, você pode ficar na tua casa a vida inteira e virar um gaon, um gênio erudito da Torá, de tantos shiurim de Torá que tem no mundo, em todos os idiomas. Agora, se você sabe mais do que um idioma, já a vida não alcança. Porque Baruch Hashem, o que temos a nosso alcance, hoje em dia, de aulas de Torá, são horas e horas e horas que conformam, sei lá, meses inteiros de ininterruptos de aula de Torá. Então, realmente, Baruch Hashem. Agora, tem pessoas que dizem, como? No mundo de hoje, que temos um celular, tem tudo, como eu vou usar no Shabbat? Hoje não, é um mundo diferente. Certo? Na verdade, o mundo não é diferente. O que mudou é o homem que habita. O mundo é o mesmo mundo. O mundo é igual. Isso que nós devemos levar em consideração. Então, vamos lá. Nosso povo passou por 4.000 anos de perseguição, escravização, massacre, exílio, tortura, inquisição, pogrom e campo de extermínio. Fomos escravizados pelos egípcios, massacrados pelos filisteus, exilados pelos babilônios, dispersos pelos romanos e assassinados e expulsos de um país para outro na Europa. Mas, milagre dos milagres, ainda estamos aqui hoje. Am Israel cai. Realmente, isso é uma prova que Deus existe, porque não tem nenhuma lógica histórica. Se você tira Deus da equação, qual a explicação para Am Israel subsistir hoje? Não tem nenhuma. Não existe. Não há absolutamente nenhuma teoria histórica que seja capaz de explicar isto de maneira natural. Cientistas sociais podem encontrar muitos registros incomuns de sobrevivência entre vários povos do mundo, mas nada se aproxima, nem mesmo remotamente, da história dos judeus. E não somente isso, eu vou acrescentar um componente interessante. Nós viemos, e a Kadosh Baruch Hu nos espalhou entre todas as nações, certo? Então, tem o Yehudi que vem do Iraque, tem o Yehudi que vem da Síria, tem o Yehudi que vem da Polônia, o Yehudi que vem do Iêmen, da Romênia, de todos os lados. E todos com o mesmo Shabbat, todos com o mesmo Pesach, todos com a mesma Haggadah, todos com a mesma Torá, todos com os mesmos tefilim. Não é que você vai encontrar o tefilim de um Yehudi que veio do Marrocos, diferente do tefilim do Yehudi que veio de Singapura. É incrível. Por todos os lugares, e fomos exilados, e tantos anos de exílio, tantos séculos, por não dizer milênios, porque já vão 2.000 anos de exílio, e é o mesmo judaísmo em todos os cantos do mundo. Isso que não tinha WhatsApp, não tinha Twitter, nem nada dessas coisas. Realmente, só mudou a cor dos olhos. A cor dos olhos já mudou há muito tempo antes. Que se você for ver, os costumes, os detalhes são diferentes. Assim, o ritmo, que mostra que o que podia ser mudado foi mudado para absorver, e o que é essencial não foi mudado. Porque se você fosse imaginar que a gente, por exemplo, você vai na Betecó, parece que você está
sei lá, no país árabe, você vai não sei o que, Ashkenazi, mas o que é o principal ficou igual. Sim, é isso que me referi, a essência. Não, O que muda, É. entendi, o que muda, por exemplo, os meus avós e meus pais falaram Yiddish, Sim. certo? Então, o meu sogro falava árabe. Então, na prática, E o que é principal foi mas o Shabbat era o mesmo Shabbat. Já. Esquece, isso são as cascas. Sim. É que nem, desculpa, você fala português e minha sobrinha na Argentina fala espanhol. Entre aspas, por quê? Porque faz parte do ambiente. Mas a essência se manteve a mesma. Mas Preservou. o que eu quiser que se Eu a entendi, casca- eu entendi fortalece o a ritmo. Por exemplo, você tem influência, todo mundo em volta. Aqui, queriam fazer música, tinha aqui, tinha antigamente o rapaz que fazia Tropicacher, que ele fazia tefilá com músicas de tipo de samba, de bossa nova, etc. Então ele fez músicas judaicas, até fez 2 CDs, acho, na época. Com certeza, não sei se 2. Mas o conceito. Então, por quê? Porque, de alguma maneira, você adapta com o tempero, vamos dizer, do local. Mas só o tempero, a essência da comida, do nosso alimento de fé, se preservou em todos os cantos, seja com a melodia de ai, 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 e outro, ai, ai, ai. Cada um do seu jeito, mas a essência era a mesma. Era o mesmo Shabbat e continua sendo o mesmo Shabbat. Isso, se a gente vê, isso é uma coisa realmente milagrosa. O Midrash nos conta que o imperador romano Adriano certa vez observou Rabi Yoshua. Verdadeiramente grandioso deve ser o cordeiro de Israel para poder sobreviver entre 70 lobos. Porque assim é chamado, que sabem Shivim Zeevim. Certo? Um cordeiro entre 70 lobos. Se refere ao povo de Israel, entre os 70 povos que tem em volta. Rabi Yoshua respondeu: grandioso é o pastor que socorre e o protege. Não é, o mérito não é do cordeiro, que destinou do pastor que cuida do cordeiro. Por isso que o rei Davi diz nos Salmos: Hashem é meu pastor. É simplesmente você reconhecer que Hashem é teu pastor. Ele que está te cuidando, ele que está zelando por você. E não à toa, inclusive, aquele famoso Midrash tão bonito, quando Hashem escolhe Am Israel, a Moshe Rabbeinu para ser o líder que vai tirar o povo do Egito e cuidar dele no deserto, tem o Midrash nos conta a famosa passagem de que tinha um carneiro que se afastou do rebanho dele. E ele foi atrás do carneiro a ver o que estava acontecendo. E aí viu que ele se afastou, para quê? Para beber. Quando Moshe Rabbeinu viu que ele terminou de beber, diz o Midrash que ele o carregou nos braços e o trouxe de volta para o rebanho. Por quê? Como culpa, disse: puxa, eu que negligenciei as tuas necessidades e não cuidei de você, agora você não merece se cansar para voltar para o rebanho. E o carregou de volta. Aí, naquele momento, a gente falou: um pastor que cuida assim de cada um de suas ovelhas, seus carneiros, merece ser o pastor que vai cuidar do meu rebanho. Então, todos nós conhecemos a canção da Haggadah de Pesach, na qual este tema se repete. O que diz? Vehishe amdal avoteinu velanu, como diz, é isto o que protegeu nossos pais e a nós. Não apenas um se levantou para nos exterminar, mas em toda geração eles se erguem para nos exterminar. Mas Deus, abençoado seja Ele, salva-nos de suas mãos. Certo? Aquela passagem do Vehishe amda. Ve'akadosh baruchu matzileinu miyadam. Então, na verdade, o grande mérito quem é? É a Kadosh Baruch Hu que nos salva, ele que nos cuida e nos protege. Não é mérito nosso. O mérito nosso para ser qual? É fazer parte. Nós temos que fazer parte. Agora, se quando vem buscar, você não faz parte do rebanho, o pastor vai embora com o rebanho que ele tem. Você não pode se afastar do rebanho. Este grande milagre da sobrevivência judaica não pode ser desprovido de significado. É algo único nos anais da história. Se você quiser ver um verdadeiro milagre, basta olhar-se no espelho. Um dos maiores milagres possíveis
é o fato de, depois de 4.000 anos, ainda existir algo como um judeu. Deus nos disse por meio de seu profeta: vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e eu sou Deus. O Midrash afirma que Deus é conhecido como tal no mundo porque nós damos testemunho deles. Nós somos a prova viva de que Deus existe, como falou aquele pastor luterano. Em certo sentido, nossa própria existência e sobrevivência dá um testemunho de Deus. Que nem a Terra prova que tem um Criador. Você vê, que nem falamos semana passada no Shur sobre o poema. Vamos mais um pouquinho. É a nossa história que define o nosso relacionamento com Deus e torna o judaísmo único entre as religiões do mundo. Uma vez que vemos Deus como Criador, é óbvio que sua criação tem um propósito. Deveria também ser óbvio que ele, por fim, revelaria este propósito ao homem. Nós acreditamos que isto ocorreu no Monte Sinai. No Monte Sinai, a Kadosh Baruch Hu revelou o quê? O seu propósito. Nos diz o que ele quer de nós. Certo? Já Deus criou um mundo melhor. Nos deu a possibilidade de sermos seus parceiros, seus sócios, de tornar o mundo um lugar melhor. E a melhor prova é que quanto mais, entre aspas, massacre e perseguição tem no mundo, mais a gente tem que se dedicar ao quê? A difundir luz. Quanto mais escuridão, ao contrário. Quanto maiores são as trevas, maior a luz que eu preciso. Então, quando a gente simplesmente, quando a gente tem, Deus nos livre, alguma coisa ruim, como o que acontece essas últimas semanas, está bem acontecendo em Israel, que praticamente não tem um dia tranquilo e sossegado, qual é a resposta? Não é reagir, revidar, é reagir acendendo luz. A Mishnah tem uma mensagem. Quando nós nos levantamos e reclamamos porque teve Yom HaShoah, porque teve o dia do Holocausto, não é simplesmente um dia. É o ano inteiro, todos os dias. E não é somente o Holocausto, qualquer tipo de perseguição. Nós, como vítimas, melhor do que ninguém, sabemos que isso não deve acontecer. Ou por que o povo deve ser considerado como um cordeiro entre raposas? Por que cordeiro? Porque a nossa é uma mensagem de paz, não é uma mensagem de guerra. Se te bate, você vai lá e briga, etc. A gente tem que se defender, obviamente, tem que subsistir. Mas a mensagem é uma mensagem de paz. E tudo que nós promovemos sempre o quê? O se shalom bimromav e se shalom aleichem. Be'al Israel. Nós queremos paz, não queremos outra coisa. A melhor coisa é que o único povo no mundo inteiro, como se cumprimenta? Shalom. Não tem outro assunto. Ok? Shacharit, fazer mudar. Ele acabou de mudar, vou para ter passios, ou seja, shalom amado. Sim. E também nós falamos, sim, shalom, na última brachá. Então vamos lá. Para compreender nossa razão para esta crença, precisamos ver como o judaísmo difere de todas as outras religiões. As outras religiões começam com um único indivíduo. Ele afirma ter uma mensagem especial e aos poucos conquista discípulos, seja pelo bem ou seja pelo bem. Certo? Enfim. Seus seguidores espalham sua palavra e conquistam novos adeptos. Inclusive, interessante, a palavra é conquista. Não ganham, não adquirem, conquistam. E uma religião nova nasce. Praticamente todas as religiões do mundo seguem este padrão. A única exceção é o judaísmo. E nós não procuramos proselitismo. Não procuramos conquistar, nem ganhar, nem adquirir, nem convencer, nem nada. Se quer disseminar. Deus reuniu um povo inteiro, que somava 3 milhões de pessoas aos pés do Monte Sinai, e proclamou sua mensagem a 3 milhões de pessoas. 603.550 homens, mais mulheres, mais crianças, mais idosos. Então, pelo menos 3 milhões. Todo homem, mulher e criança ouviu a voz de Deus anunciando os 10 mandamentos.
Assim, criou-se um vínculo entre Deus e Israel. Inclusive, o Midrash diz que não foi só a Israel que ouviu, o mundo todo. Cada vez que Deus falava, a voz de Deus, como chama, ecoava no mundo todo. Este foi um evento único na história da humanidade. Ele permaneceu gravado profundamente na alma judaica ao longo de toda a nossa história. Foi algo que não poderia ser esquecido. Inclusive, algo que se torna inquestionável. Se você perguntar, será que Napoleão Bonaparte existiu? Será que Mao Tse-tung existiu? Será? Sócrates? Era uma pessoa. Aqui tinha 3 milhões de pessoas que estão testemunhando um caso, um episódio. População do Uruguai. É? População do Uruguai. A população do Uruguai. A província. E por isso, isso contando que o Uruguai está disseminado que nem Israel. Tem mais uruguaios fora que dentro. A Torá assim nos diz: sede extremamente cautelosos e cuidai-vos, para que não esqueçais as coisas que vistes com vossos próprios olhos. Não deixeis que elas se apaguem de vossas mentes enquanto viverdes. Ensinai-as a vossos filhos e aos filhos de vossos filhos, o dia em que estivestes diante de Deus. Isto está expresso nos termos mais empáticos, e alguns o consideram um dos mandamentos da Torá. A revelação do Sinai ocorreu apenas 7 semanas depois de outro evento singular na história judaica, o êxodo do Egito. Deus revelou-se para uma nação inteira e literalmente mudou o curso da natureza e da história. Na natureza, as 10 pragas. O melhor exemplo qual é? Qual das pragas? Todas. Quando a água vira sangue, certo? Com a multiplicação das rãs, etc. E sem falar do... Não, granizo. Que era com fogo dentro do granizo. Eram bolas de água com fogo. Inclusive isso que se refere ao Shalom. Por quê? Hashem fez a paz entre fogo e água. E para fazer a vontade de Deus, as duas coexistiram. A água não apagou o fogo e o fogo não evaporou a água. Em resumo, é isso. E abrir o mar também, né, Rabino? Não, isso foi uma semana depois. Ah, tá certo. Isso é o 7º dia de Pesach, uma semana depois. Mas é válido também. Isso já nem se fala como um milagre. Já é... Aí, inclusive, está escrito que a revelação de Deus foi tão grande que todo mundo viu a revelação divina. Inclusive, se diz que até uma serva viu na partição do mar muito mais do que o profeta Ezequiel. E ele é considerado, talvez, o que teve a visão mais elevada e profunda. Então, aqui também houve um evento único na história da humanidade. A própria Torá fala disso quando diz: Deus, porventura, já se atreveu a tomar para si uma nação, dentre outras nações, como um desafio, com sinais e milagres. Lavou a caja do goi, me quer goi, me vazou, beotot, me maftim, como o Senhor, vosso Deus, fez no Egito, diante de vossos próprios olhos. Tivestes uma prova segura de que o Senhor é Deus e não há outro. Ou seja, naquele momento, eles não tinham dúvida. Nós comentamos sempre o que o Maimônides traz. Quem foi o primeiro monoteísta? Adão. Adão não tinha dúvida nenhuma, ele foi criado por Deus. Eu não precisava que digam para ele que existe Deus. Ele é a prova viva. Pode haver outras religiões no mundo, mas nenhuma delas teve um começo tão poderoso quanto o judaísmo. É o êxodo que nos torna únicos. O êxodo não apenas nos tornou excepcionalmente conscientes de Deus, como também mostrou que ele está profundamente envolvido nos assuntos humanos. E isso daqui é uma parte importante. Não é que Hashem criou o mundo e se desvinculou dele. Aqui vem um princípio, um conceito básico do judaísmo, diferente de qualquer outra crença, de qualquer outra fé, que Deus age e interage no mundo. Porque quando eu rezo, estou rezando para um Deus que participa do mundo, está acompanhando o que acontece no mundo. E cada coisa que acontece tem um propósito. Então, justamente, Hashem, a saída do Egito é o melhor exemplo. A Torá nos adverte que nunca devemos esquecer o êxodo. Vemos assim: cuida-te para que não esqueças Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de escravidão.
Ok? Há quem considere este um dos mandamentos da Torá. E é uma das 6 lembranças que falamos todo dia. O impacto do Êxodo permaneceu gravado na mente judaica ao longo de toda a nossa história. Vimos todos os perseguidores como se fossem o faraó, com Deus observando tudo, pronto para repetir o milagre do Êxodo. Isto explica, em parte, o milagre de nossa sobrevivência. Ou seja, que é Hashem agindo diretamente no mundo, Hashem participando diretamente. Então, quando a gente acredita na Hashem, a gente vê literalmente tudo que ele, entre aspas, faz por nós e ainda pode fazer por nós e por todo mundo. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Sim. Uma observação. Quando a gente considera que foi no Monte Sinai que Deus revelou o propósito da humanidade e nos escolheu, né? Aí fica o questionamento assim de ver como o mundo do jeito que está hoje, né? Infelizmente com tanta pobreza, com tantas coisas, com uma questão climática até que começou a se questionar muito, o quanto que na verdade a gente poderia participar mais do que a gente participa, na verdade, né? Tipo, às vezes fico pensando, ok, cada um com sua sinagoga, cada um rezando bastante, cada um ajudando o que é possível próximo, sempre dando prioridade ao povo judeu, né, em todo sentido. E na prática a gente não vê muito, né, iniciativas tipo globais, judaicas, né, para diminuir a fome, para, sei lá, um seminário de aquecimento global, né? Tipo, não sei, tipo, em alguns pontos eu acho que a Hashem talvez deveria estar esperando mais a gente, não? Eu acho que deveria estar esperando o que a Hashem deveria estar esperando, ele está esperando. Eu não preciso dizer para ele o que tem que fazer. Não, o que a gente Calma. deveria fazer. Você falou que ele deveria estar esperando. Não, o que ele está esperando da gente. Tá gravado, depois de passar a gravação. Não, Mas estava um erro de expressão, entendi. O conceito é que, na prática, cada um tem uma missão. Talvez não deu para nós essa missão global, mas deu para nós para plantar a semente em cada lugar, para fazer do mundo um lugar melhor, para criar uma consciência. Em nenhum momento a gente diz para ferir o meio ambiente, ou não. Ao contrário, talvez, sem você perceber, eu não sou tão erudito na matéria, mas as leis de ano sabático e tudo mais, se do mundo inteiro se cumprisse as leis de ano sabático, talvez o mundo inteiro teria um solo e uma produção muito melhor, muito mais saudável. Mas não são 7 leis inóveis, né? Não, Então, porque não são para eles cumprir. Se a gente não deu, porque não é necessário assim. Agora, a gente criou a natureza do mundo. De alguma maneira, o mundo ele consegue girar sozinho. O problema é o homem que estraga. Somos nós que poluímos. Não é o mundo que se polui. mas um ponto, por exemplo, na tua opinião, você acha que a Hashem fica feliz quando vê que na África tem fome e aqui tem Yehudi comprando iates? Quando aqui tem goi comprando iates. Não, mas porque o Yehudi... o Yehudi tem mais responsabilidade. Perdão. Né? A nossa responsabilidade é acender a luz. Calma. Se um Yehudi ganhou dinheiro de forma caseira, ele tem todo o direito de comprar o iate dele. Se ele deu dízimo, deu macero, toda a tzedakah que ele... Não tem... Qual a proibição dele comprar o iate? A gente não tem que Calma. Tem responsabilidade, mas não sou responsável único. Ou seja, eu não tenho que deixar, desculpa, de usufruir aquilo que Deus me dá quando tem todo o resto do mundo fechando o olho e dando as costas. Não estou dizendo que não estou isentando a minha responsabilidade, mas como parte de um todo. Entendeu? Eu não sou a solução disso. Estou aqui para acender uma luz, para iluminar o mundo. Ao contrário, foi isso que eu falei no início. Nós temos que iluminar o mundo. Não estou trucando as palavras, muito pelo contrário, eu só estou aprendendo, mas ao mesmo tempo é uma provocação que eu faço para todos nós, me incluo nela, na verdade, entender que a Hashem espera muito mais da gente. Exatamente, espera muito mais da gente, mas não no sentido material. Também, não? Perdão, material, a gente já na Torá te estabeleceu todas as obrigações materiais e espirituais. Com esse critério, eu não precisaria descansar no 7º dia, vou trabalhar no 7º dia para produzir mais. Não, o ciclo certo é esse.
descansar no 7º dia. Moshe convenceu o faraó. Quando o faraó fez os Yehudim no Egito trabalhar 7 dias, Moshe convenceu ele, dizendo, você assim está matando eles de exaustão. Dá para eles um dia de descanso, aí eles se vão revigorar e vão poder trabalhar melhor os outros 6 dias. Entendeu? E o Shabbat não somente é um encerramento da semana que passou, senão um preparo para a semana que vai vir. E assim o ano sabático. Então, na prática, Kadosh Baruch Hu já nos estabeleceu que é bom. Agora, eu tenho a obrigação de acender. Minha missão é acender a luz. Do mesmo jeito que num exército, estamos falando aqui o exército de Hashem, por assim dizer, comparar. No exército tem a parte de inteligência e tem a parte que tem que sair na luta, certo? Combatente. Mas tem a parte de inteligência, que a parte de inteligência que tem que fazer é o trabalho de inteligência, para que seria o quê? Orientar os combatentes, o que eles têm que combater. Mas não significa que é uma parte menos importante. Talvez a minoria mesmo. Ao contrário, não somente minoria, a elite. O cara que está para pensar. Justamente, não estou dizendo que um é maior do que outro ou melhor do que outro. Cada um tem sua função. A guerra é vencida por todo o exército como um todo. Onde tem motorista, tem combatente, tem cozinheiro, tem descasca batata, tem de tudo. Entendeu? Faz parte. Mas existem, né, os conceitos de Hesed em relação a um mundo como um todo e de Kiddush Hashem. Então, por exemplo, quando pegou fogo no museu e a Vic Sacra foi lá e pagou X milhões, foi um Kiddush. Ninguém proíbe de você fazer coisas, né? Por exemplo, o TNA serve comida para não-judeus. Existem iniciativas, né? Eu não estou questionando as iniciativas, eu estou querendo dizer que quando isso. ele fala que nossa missão, e um Yehudi faz errado por comprar um iate, não acho que faz errado por comprar um iate. Deu a sensação, interpretei, que ele deveria, em vez de comprar o iate, ir e mandar comida para a África. E aí, no meio do caminho, um monte de gente vai roubar essa comida e vender no mercado paralelo. E o pior é que o cara que está lá com fome continua com fome. É simples. Você vê na prática que o Estado de Israel mandou quantos equipamentos para geração de energia e de água? Então, é simples. Ok. Sim. Era um comentário com pergunta. Eu entendo, eu vejo uma coisa que talvez não estou vendo certo, é isso que eu queria ouvir de você. Todo mundo pergunta onde estava Deus na Segunda Guerra Mundial, quando Hitler matou tanta gente. Aí, uma das respostas que eu vi, que eu aceito mais, é onde estava a humanidade nessa hora que aconteceu, não Deus. E a gente consegue ver onde estava Deus nessa hora e toda hora, vendo da maneira que nós hoje chegamos no que nós chegamos, mesmo passando por tudo isso. Quer dizer, hoje nós estamos talvez menos profetas ou menos sábios do que há 3.000 anos atrás, mas temos mais seguidores do judaísmo, da Torá, do que há muito tempo atrás, não? Eu acho que não é questão de quantidade. E a sobrevivência, não quantidade, e a sobrevivência do povo até hoje está aqui. Mesmo passando essas guerras, mesmo sendo eliminados da maneira. Foi isso que falamos isso no início do shiur que lemos no livro. O conceito aqui é simples. Qual é a missão de Am Israel? Acho que a missão de Am Israel é ser uma luz e acender essa luz no mundo. Entendeu? Essa questão é diferente. Ok. Só isso. A pergunta foi se a gente tem que vender o iate. Eu não tenho que vender o iate. Tenho que acender a luz. Posso acender a luz dentro de um iate. Agora, ter um iate e não acender a luz, isso é um desvio de função. Só isso. Uma vez eu vi uma história muito linda de um marinheiro que tinha um Yehudi nos Estados Unidos, que ele todo dia saía para... Todo dia, uma vez saiu de férias, e todo dia perguntava para o marinheiro onde ficava o leste. Todo dia perguntava. Aí o marinheiro perguntou para ele, mas que diferença faz para o senhor onde fica o leste? Aí ele respondeu que ele precisava saber onde fica o leste para poder rezar. E ele nunca imaginou que o patrão dele
que era o dono do iate, dono de uma rede de empresas internacionais muito grandes. Então, meu filho conheceu, inclusive. O homem simplesmente fazia questão de saber onde ficava o leste para poder rezar, e rezar todo dia e no sentido certo. Sabe? E o cara imagina, no iate aqui, sabe, todo futilidade eventualmente. E de alguma maneira, o homem mesmo no iate estava acendendo a luz. Só que quem viu essa luz foi o marinheiro. Mas o cara ficou realmente, como chama? Como impressionado. Como pode ser que o homem que está no iate está preocupado para onde tem que rezar? Agora, se ele fica no iate só preocupado em comer camarão que não é kasher, então aí está tudo errado. Ok? Bom dia. Agora, Bom dia, Chico, Chico. essa semana